Uma das partes essenciais do culto cristão é a música, a melodia. Nós expressamos a Deus, ora nossa adoração, ora petições, ora nós proclamamos com a música no culto cristão. E é curioso porque faz parte do nosso culto. Outras religiões, mesmo monoteístas, como o islamismo, não tem a música como parte essencial do culto. Há uma beleza especial e eu gosto sempre de lembrar, a igreja, como o reverendo Edson acabou de fazer, de que algumas destas músicas que nós cantamos são orações, e devem ser entoadas desta maneira. Eu estou falando com Deus neste momento, ainda que seguindo melodia e letras metrificadas por outra pessoa. Então, considerando que nós oramos por duas vezes, rogando que o Espírito Santo venha sobre nós, consideraremos que Ele nos ouviu a oração. Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, no capítulo de número 5, 1 João 5, a partir do versículo de número 9. Deixa a sua Bíblia aberta, que nós faremos a leitura daqui a pouco e vamos seguir com a exposição. O que significa o testemunho cristão? É muito comum nós, como cristãos evangélicos, ouvirmos a expressão de testemunho cristão como significando o recado que nós damos à sociedade, ao mundo, aos outros, através do nosso estilo de vida. É muito comum nós ouvirmos dizendo assim, fulano dá um bom testemunho cristão, ou o contrário, se referindo a algum comportamento de um cristão, dizer ele não está dando um bom testemunho com o que está fazendo. A verdade é que o que nós fazemos comunica uma mensagem, um recado não verbal a outras pessoas. Contudo, a raiz do termo testemunho, a palavra, a sua ideia essencial, é precisamente discursiva. O que está sendo dito, o que está sendo proclamado, ainda que neste caso, como nós citamos aqui, uma realidade que não é dita por palavras, mas é dita através de comportamento. A ênfase da necessidade de que a nossa vida cristã esteja em harmonia com o conteúdo da fé cristã, levou algumas pessoas até mesmo a dizerem o seguinte, pregue com a sua vida e, se necessário, use palavras. Bem, pode parecer muito bonita esta frase, não é? E certamente é uma exortação à coerência que aquilo que nós falemos, nós também vivamos. Uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo alertou sobre os religiosos dos seus dias é que eles tinham um discurso performático de altíssimo calibre, mas a sua própria vida não estava à altura daquilo que eles exigiam das outras pessoas. E vocês nem mesmo cumprem aquilo que estão exigindo para outras pessoas, o que se configura para a parte de quem está ouvindo um ruído, uma incoerência. Porém, como a palavra de Deus aborda a expressão do testemunho cristão? Eu lhe convido a olhar o que nós vamos ler agora, a partir do versículo de número 9, na primeira carta de João, capítulo número 5, até o verso número 12, porque é precisamente sobre este assunto que João vai falar, o testemunho cristão. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós percebemos pelas palavras de João aqui, avançando o seu discurso sobre o testemunho da igreja, logo depois de ter falado que nós, como igreja cristã, temos testemunhas gloriosas, o próprio Deus, a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e o ministério público de Cristo são as testemunhas do conteúdo da fé cristã.
Portanto, nós conseguimos perceber que nas palavras de João, escritas nestes versículos aqui, o testemunho cristão não é aquilo que comumente nós nos referimos como testemunho de vida cristã, como o exemplo, como a ética cristã, como a resposta cristã. Preste atenção, não que João não fale sobre a importância da vida cristã. Ao longo de toda a carta nós temos visto, pelo contrário, inúmeras situações em que ele está chamando os cristãos a praticarem na sua vida aquilo que é a vontade de Deus. Contudo, a expressão, o nosso testemunho aqui, não diz respeito ao estilo de vida, mas ao conteúdo da mensagem cristã. Bem, é importante que seja dito isso, porque nós não podemos perder de vista que o recado que nós damos ao mundo, que é o recado salvador, é acima de tudo uma mensagem, um conteúdo enunciado, proclamado, de tal maneira que não se está entregando o testemunho cristão quem não anuncia, não comunica, não fala o conteúdo da mensagem cristã. De tal maneira que nós podemos ter uma combinação de algumas possibilidades entre o que se fala e o que se vive. Pode ser que algumas pessoas, mesmo se proclamando ou se reconhecendo como cristãos, não proclamem uma mensagem cristã e não vivam a vida cristã. Ele está numa dupla negativa do que Deus lhe chamou. Ele não é uma testemunha de anunciar o Evangelho e ele não é alguém que reflete a vida cristã na sua vida, testemunhando com a sua vida uma nova realidade resultante de ter abraçado a fé. Mas é possível que alguém proclame a fé cristã e viva em desobediência em alguns pontos essenciais, de tal maneira que ele comunica um ruído. Porque verbalmente ele fala de uma verdade vinda da parte de Deus, mas com a sua vida ele comunica que esta verdade não lhe alterou, levando então as pessoas que o ouvem a pensar na real credibilidade do que ele está dizendo. Olha, se não mudou nem a sua própria vida, por que você quer que eu acredite nisso que você está dizendo? Pela linha inversa, nós podemos ter aquelas pessoas que não falam a mensagem cristã, mas buscam viver a vida cristã, uma ética cristã, na esperança de que talvez o seu bom testemunho de vida desperte curiosidade nas pessoas. Alguns, porque alguns outros nem isso têm. Como se o simples exemplo de ética cristã fosse um livro aberto do Evangelho. E o que eu gostaria de dizer para você é, não é. A nossa vida sem as palavras vai comunicar uma ética, mas como nós veremos daqui a pouco, sem a explicação verbal e clara, o próprio mundo, a sociedade que nos ouve, nos lê, reinterpretará ou decodificará o nosso testemunho de vida segundo os critérios, os valores e os códigos que eles têm dentro de si, aqueles que eles abraçaram como quadros interpretativos referenciais. Eu me lembro que no estudo de quinta-feira, uma das pessoas que veio aqui me chamou a atenção, no final, né, quando a gente abriu para a pergunta, falou o seguinte: pastor, mas eu percebo que muitas vezes, quando nós procuramos dar um bom testemunho de vida, a pessoa não entende que esse testemunho é decorrente da fé cristã. E fala, você é uma boa pessoa, é um espírito iluminado, é alguém do bem. Ou seja, ele interpreta a boa vida cristã segundo critérios conceituais estranhos ao cristianismo, o que faz com que o testemunho verbal seja imprescindível, insubstituível na vida cristã. Nós não podemos negligenciar nenhum dos dois aspectos. Por isso que o chamado cristão é a quarta possibilidade, a resultante de eu proclamar com a minha palavra o conteúdo de fé cristã, este é o testemunho cristão, e na minha vida procurar viver aquilo que Deus falou, para demonstrar com os outros coerência. Aquilo que eu proclamo também é aquilo que eu quero para a minha própria vida. Entretanto, nós temos que lembrar que nós somos pecadores. E é com isso que eu gostaria de começar esse sermão. Olha como João nos diz no versículo número 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. João começa a falar sobre o testemunho cristão falando o seguinte: nós, seres humanos, somos pessoas que adquirem, confiam, recebem, processam,
produz e transmitimos testemunhos, conteúdos, recados, mensagens. Isso pode parecer algo simples, mas é algo absolutamente singular e próprio à espécie humana. Porque de todas as criaturas que Deus fez, há uma única espécie que é capaz de elaborar discurso interpretativo da realidade. Você não vê discurso em nenhuma outra espécie. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e portanto com capacidade reflexiva e capacidade anunciativa, interpretamos a realidade ao nosso redor e comunicamos as nossas percepções aos outros. Isso pode vir de uma maneira mais formal, como o estudo formal, acadêmico, que alguém até recebe um diploma, se especializa e tem reconhecido e notório saber em uma área. E quando se quer saber alguma coisa sobre aquela área, se costuma consultar os especialistas. Vamos ver o que eles têm a dizer. O que você está fazendo ao fazer isso? Você está buscando o testemunho de uma autoridade naquela área. Uma área que a pessoa conhece, que ela formou, que ela estudou, ela pode ser pela via acadêmica ou pela via prática também. Não é? Nós também temos aquela ideia de reconhecer o notório saber em algumas áreas de ordem prática. Diz, fulano entende destas coisas, vamos consultá-lo. João parte da ideia de que nós, seres humanos, somos seres que consultam e recebem informações uns dos outros. Não existe vida humana social sem isso. Ele pode vir de uma forma mais formal ou de uma maneira informal. Nós estamos passando, desde que recebemos nossos filhos em nosso braço, conteúdo, explicando como agir, como não agir, como se comportar, como não se comportar, o que significam as coisas, o que é perigoso, o que é bom, o que é agradável, o que não é, o tempo todo. E ao longo da nossa vida nós vamos recebendo, filtrando, avaliando e escolhendo os testemunhos que nos são dados. Bem, tudo isso aqui parece muito bonito, né? Mas que coisa linda que é a espécie humana. O problema é que o pecado entrou na nossa espécie. E como diz devidamente a teologia a este respeito, o pecado afetou o homem completamente. O que significa também a sua capacidade de comunicação. O testemunho humano passou a ser falho, necessariamente. Limitado, contaminado pelo pecado, porém não completamente desvirtuado, senão a vida seria um caos, ninguém se entenderia, seria Babel ao último grau. Não é? Babel é uma ilustração de como a confusão chegou no nível tal que não houve mais uma harmonia compreensiva no seio da humanidade. Então João diz o seguinte, nós como seres humanos recebemos o testemunho dos homens. Ouvimos os nossos pais quando éramos crianças, ouvimos os nossos professores um pouco mais adiante, ouvimos autoridades específicas. É impossível nós vivermos uma vida humana em sociedade sem o acolhimento de testemunhos de outras pessoas. Desde algo simples, como pedir informação sobre tal rua, tal produto, bom para alguma coisa, se você tem aqui este produto, até realidades mais complexas e profundas na vida, técnicas, científicas e medicinais. Então João parte desta ideia, diz, olha, se nós admitimos o testemunho dos homens, em nossa vida nós colhemos isso e vivemos desta maneira, o testemunho de Deus é maior. João começa essa sentença sobre o testemunho cristão, fazendo um contraste qualitativo entre o testemunho dos homens e o testemunho de Deus. Bem, é claro que o testemunho de Deus, ou seja, o anúncio, o que Deus fala e comunica ao ser humano, é necessariamente melhor e maior, mais abrangente e confiável do que o testemunho humano, porque o próprio autor o é. Nós estamos falando daquele que é infinito, santo, justo, sábio, bom, em que não há sombra de variação alguma, como diz o apóstolo Paulo, ele que não pode mentir, em contraste ao ser humano. Porque preste atenção, o mais honesto, sincero, piedoso, inteligente e capaz dos seres humanos é limitado nas suas percepções e tem o seu juízo afetado pelo pecado. Todos eles. Agora olhemos para a sociedade. O que é a sociedade na qual vivemos? Se não uma polifania de testemunhos, discursos, muitos contraditórios,
alguns sobrepostos com nuances de verdade percebidas pelos homens, outros muitos em conflitos, embates. Nós encontramos às vezes na mesma família, numa mesma emissora de rádio ou de TV, no mesmo ambiente escolar, numa mesma formação de graduação, pessoas igualmente qualificadas, mas com ideias distintas e divergentes. E a grande crise que se estabelece em nosso meio é: qual é a fonte confiável da informação que eu estou recebendo? Até academicamente. Hoje nós vivemos uma época de uma proliferação de informação sem precedentes na história do conhecimento humano. A grande crise é a confidencialidade das fontes. Elas estão aí. Quais são confiáveis? E não é fácil perceber isso, porque muitos porta-vozes dos diversos testemunhos, das diversas falas, se apresentam como autoridades legítimas. O problema é que o pecado que nos afetou a todos nos leva a naturalmente buscar o testemunho compatível com as expectativas do nosso próprio coração. Eu procuro ouvir aquela pessoa que tende a concordar comigo. Eu procuro ouvir o testemunho convergente a quem eu sou. Isso é tão poderoso, gente, preste atenção, que as grandes empresas de mídia digital elaboram toda uma tecnologia de algoritmo em função das buscas dos clientes. Os vídeos que você vê, os temas, os personagens, eles dizem: ele gosta desse tipo de coisa, toma mais. Aí vem o lembrete daquilo, porque ele está servindo o consumidor de acordo com o seu gosto. É a lei do mercado radical. Mas preste atenção, esta lógica do algoritmo é a lógica do coração humano pecaminoso, explorado por alguém que quer lucrar em cima disso. Eu procuro aquilo que mais se agrada a mim mesmo. A bênção da fé cristã e da vida cristã é um paradoxo glorioso, porque somente pela graça de Deus, pessoas se dirigem a um ambiente religioso para ouvir que são pecadoras, que merecem ir para o inferno, mas que há uma solução para a sua vida que está fora de você, que vem de um outro lugar. Como isso é possível? É possível pela graça de Deus. E é possível porque as falas presentes no mundo e na sociedade não são apenas a humana, ou as humanas, nos seus diversos discursos, ideologias políticas, filosóficas, comportamentais, de moda, seja lá do que for. No meio dessa polifonia de discursos que recebemos na sociedade, nós temos caixa receptora em nosso coração, cujas sintonias se ajustarão mais um ao outro, conforme as forças que dominam em nosso próprio coração. Mas de todas as falas, João está nos lembrando, tem uma maior, uma viva, verdadeira, pura, gloriosa, poderosa, capaz de gerar vida, capaz de gerar perdão, capaz de orientar corretamente o caminho certo no meio de tantos erros. É isso que ele está chamando do testemunho de Deus. Ele diz: ora, este é o testemunho de Deus, o que ele dá acerca do seu Filho. Então preste atenção aqui. Qual é o testemunho cristão? O testemunho cristão por excelência, você pode dizer, é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Porque nós podemos ouvir com pessoas falando sobre ideias, sobre filosofia, sobre religiões como um todo, dizendo o seguinte: tem a regra áurea, faze aos outros o que você gostaria que fizesse para você. Toda religião ensina isso. Entretanto, somente o cristianismo vai dizer que Deus veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo para nos dar aquilo que seria impossível a nós conseguir: perdão, redenção, salvação, vida eterna. Isso é tão grave, tão profundo, que o Senhor Jesus chegou a afirmar o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E os estudiosos do discurso dizem: se nós formos honestos, nós temos que chegar apenas a uma das duas conclusões sobre Cristo. Ou ele é um grandioso charlatão, ou ele é um grandioso salvador.
Porque ninguém traz para si uma afirmação tão elevada sem incorrer em uma dessas duas possibilidades. Se Cristo fosse um homem como um outro qualquer, esse discurso era exagerado dos seus lábios. E deveria ser rejeitado como um charlatão, um enganador. Mas se o que Jesus falou é verdade, então ele é muito mais do que simplesmente uma pessoa. Preste atenção. Por quê? A esta altura, quando João escreveu este livro, a mensagem cristã está se espalhando para além dos limites do judaísmo, da Judeia, da Galileia, e sendo ouvida e alcançando pessoas no mundo pagão. E a mensagem do cristianismo era uma mensagem profundamente revolucionária, porque dizia que aquele filho de Maria, que viveu na região da Judeia, de uma maneira simples, aquele homem foi condenado por pecados que não cometeu, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e ele é o próprio Senhor do universo, com infinita maior autoridade do que o imperador romano, e era aquele que tem o destino de todas as pessoas em suas mãos, o único capaz de reorientar o homem com Deus e consigo mesmo. Esse discurso é extremamente peculiar, singular e exclusivista. O que o cristianismo está dizendo é o seguinte: não há outras formas de crescer espiritualmente, não há outras formas de alcançar uma elevação espiritual, não há outra maneira de resolver os seus problemas de culpa, de sua consciência, de transgressão, não há outra forma de saber o que é certo e o que é errado, senão aquele revelado por Deus, manifestado e realizado em redenção em Jesus Cristo. É isso que João está dizendo. A mensagem cristã, embora contenha toda a instrução da vontade de Deus, toda a revelação do Senhor, tem no seu coração a boa notícia de que em Cristo pecadores são alcançados, são restaurados, renovados, perdoados, santificados. É isso que o João está dizendo. O testemunho que nós damos como cristãos, preste atenção, não é nem mesmo o nosso testemunho, no sentido de que fomos nós que o elaboramos, e no sentido também que é a nossa vida que nós dizemos para as outras pessoas. A vida cristã funciona como moldura do quadro que é Jesus Cristo. A moldura pode estar capenga, torta, feia, não vai ficar muito bonito um quadro desse jeito lá. Mas o recado é o quadro, é Cristo, é Ele que anunciamos, é isso que João está dizendo. No versículo 10 ele continua, e ele diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O que é que João está dizendo? O que Deus falou sobre o seu Filho, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o eterno Filho de Deus, que veio à Terra, encarnou-se, virou humano, assumiu a humanidade sobre si, para como humano cumprir rigorosamente toda a lei de Deus e adquirir o direito dos benefícios da obediência, que era impossível e é a qualquer um ser humano conseguir isso, porque nós transgredimos em muitos pontos. Ele conseguiu cumprir plenamente. Por outro lado, ele submete-se a si mesmo como pena, como o que vai carregar a culpa do homem que transgrediu. Ele diz: o anúncio desta verdade, de que foi através da obediência ativa de Cristo, ou seja, naquilo que ele cumpre, e na obediência passiva, naquilo que ele sofre de pena dos outros, que nós encontramos redenção, salvação, perdão, vida eterna, é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Quem entende isso, ouviu a mensagem, pensou e disse: faz sentido a salvação vir de fora, porque eu não consigo atingir este elemento, este ponto, essa verdade. Faz sentido que o Salvador seja alguém único, o único que tem em sua própria natureza o ser divino e o ser humano. Ele é divino e humano ao mesmo tempo. Faz sentido,
Porque nenhum homem conseguiria cumprir plenamente esta lei, nenhum homem conseguiria ter um tamanho altruísmo e teria pureza, santidade, justiça para apresentar como crédito e como algo capacitador, oferecer perdão para outros. Faz sentido que seja Deus tornando-se humano, verdade única proclamada pelo cristianismo. Faz sentido. E quem entende isso e diz: a salvação me foi dada por Deus mesmo, que veio ao meu encontro no seu Filho, e o que Deus disse acerca do seu Filho é que Ele é o Salvador, faz sentido, e é este discurso, é esse testemunho que eu abraço para a minha vida. De todos os que eu ouvi, da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do meu avô, da minha amiga, do meu professor, do grupo de escola, da militância política, da ideologia, de tudo que eu ouvi, este é o único capaz de produzir as transformações e satisfazer as necessidades mais profundas da minha alma. E eu acato esse testemunho. Como acatei tantos outros menores, menos importantes em densidade e implicações ao longo da minha vida, por mais creditável que fossem as fontes, mas ainda assim duvidosas, por virem de seres humanos pecadores, agora eu acolho um testemunho de Deus. De Deus. João diz: quem crê no Filho de Deus, conforme é anunciado pelo Pai, recebeu esse testemunho. Veja que está na essência da fé cristã. Porque Jesus, depois de ter convivido um bom tempo com os discípulos, diz: que dizem os homens que é o Filho do Homem? O que as pessoas dizem que eu sou? Digam-me quais são os testemunhos a meu respeito. Esta pergunta, ela continua ecoando hoje. Que dizem as pessoas ser Jesus Cristo? O que dizem? Coletemos os testemunhos que nós ouvimos. Um espírito iluminado, um bom exemplo, uma grande liderança, alguém evoluído, um grande mestre, um revolucionário, um incompreendido, um rabino que foi supervalorizado pelos seus estudantes. São inúmeros. A pergunta que vai fazer toda a diferença para a nossa vida é: e o que Deus diz sobre ele? Logo no início do seu ministério, quando estava sendo batizado, a voz do alto diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando está perto da sua paixão, no monte da transfiguração, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Queridos, o mundo sempre terá inúmeros testemunhos para entregar sobre tudo, e será tão mais contraditório e incoerente quanto mais nós nos afastarmos do testemunho de Deus, que é regulador e verdadeiro sobre todas as coisas. Porém, desde o jardim até a volta de Cristo, Deus não tem deixado o ser humano sem um testemunho dele mesmo. Lá no jardim, ele já deu o testemunho do seu filho, ao dizer: virá de você, Eva, de um descendente seu, aquele capaz de esmagar a cabeça da serpente e neutralizar os efeitos que o pecado trouxe para a espécie humana. O testemunho de Jesus, o testemunho de Deus sobre o seu Filho Jesus Cristo. E aqueles que têm crido nesse testemunho, do jardim do Éden até a volta de Cristo, são aqueles que são encontrados por Deus, que encontram Deus, que são encontrados por Ele, que arrumam a sua vida, que acham o prumo e o rumo. São pessoas que, de todos os testemunhos que recebem ao longo da vida e que precisamos deles, conseguem identificar de todas as vozes a sintonia espiritual do seu coração, a voz de Deus, e diz: é esta a grande voz da minha vida, é este o rumo da minha vida, é este a quem seguirei como servo e discípulo, o Jesus bíblico, o da Escritura Sagrada, vivo
e verdadeiro. E João continua, verso número 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Que coisa bela, simples, mas bela. Simples, bela e revolucionária. A igreja cristã, séculos posteriores, complicou tanto a gestão da graça divina, da salvação, que o fiel cristão medieval já não tinha mais certeza nenhuma se encontrou essa salvação ou não. Porque a graça da salvação, segundo a teologia medieval, estaria sendo administrada pela igreja em seus sacramentos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, de tal maneira que você diz, eu recebi ou não recebi? Eu estou recebendo, eu posso perder, ainda não, e ficou difuso. E o que João está dizendo aqui é a verdade essencial, que é o seguinte: a graça da salvação é resultante da crença no testemunho de Deus sobre Jesus. Simples assim. De tudo que Deus diz sobre o seu Filho, há uma verdade essencial. Aquele que o recebe na condição que ele é apresentado pelo Pai, esse é salvo. Simples desse jeito. Imaginem vocês o consolo e a bênção que foi ler isso por parte dos irmãos que estavam sendo metralhados por discursos teoricamente bem elaborados dos gnósticos do primeiro século, de que era preciso ter uma percepção profunda, diferenciada acerca da realidade, porque enquanto você não entender estas coisas, você não está crescendo espiritualmente, você não está elevado, você não encontrou salvação, a própria salvação é esotérica. Quantos na própria história da igreja não se perdem no meio de discursos elaborados, de nuances, de aspectos que mais geram confusão das pessoas do que esclarecimento? E João volta para o básico. Qual é o básico? Preste atenção. O básico é: Deus nos resgatou da nossa perdição ao nos entregar o seu Filho para a nossa salvação. Isso é simples, mas é revolucionário. Porque se o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho Jesus Cristo é o que eu acolho, primeiro eu dou a Deus o devido crédito. Porque quem está falando isso sobre Cristo é o próprio Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Redentor da igreja. De tal maneira que João diz, aquele que não crê nesse testemunho, não dá crédito a Deus, faz Deus mentiroso. Diz, não é tão simples assim não, tem outra forma, você sabe, os escolásticos, né? Os acadêmicos descobriram novas evidências e apresentam outros discursos. Na verdade, há alterações em manuscritos e tal, e enveredam por outros discursos que mais os seduzem. E João está dizendo, ao você rejeitar, você faz o próprio Deus mentiroso. Porque o conteúdo cristão nada mais é do que o anúncio do que Deus diz. Gente, presta atenção. E muitas vezes, eu e você sabemos disso, ouvir o testemunho de Deus é incômodo para nós. Não é o que nosso coração gostaria de ouvir. Algumas pessoas que olham para a religiosidade como um meio de redimir-se a si mesma, gostariam de ouvir do púlpito da igreja, domingo após domingo, regras e mais regras de como produzir sua própria redenção. Há um monte de igreja assim. A tendência atual é o oposto, é ninguém querer regra, já tem regra demais, cada qual busca o seu próprio prazer. E a tendência natural deste grupo é ouvir um monte de mensagem que em nenhum momento lhe chame a atenção de pecados, lhe convide ao arrependimento, lhe chame ao arrependimento, mas simplesmente lhe mostre como obter os favores e os benefícios da parte de Deus com o mínimo esforço possível. O que faz o ministério da igreja singular é aquilo que leva quem ocupa esse púlpito a saber que ele não é porta-voz de sua mensagem, de que nós não somos chamados para falar o que nós queremos. O grande benefício para a igreja é quando o próprio pregador já foi moído antes por Deus, no seu gabinete, quando estava orando, preparando a mensagem, já recebeu a própria confrontação, lá já chorou pelos seus pecados, pediu perdão a Deus, misericórdia, porque sabe que o testemunho de Deus é a única realidade redentora.
Mas não é um testemunho de condenação, é de salvação. De salvação para aqueles que desistem de testemunhos diversos e abraçam o do Senhor. Eu sou uma alma que precisa de Redentor. E Jesus é o único capaz de redimir um pecador como eu. Me purificar, me perdoar e me consertar. Não apenas pela sua instrução, mas acima de tudo, pela sua presença recebida pela fé. Deus nos deu a vida eterna, preste atenção, e a vida eterna não está no conhecimento. O texto diz, a vida eterna está no seu Filho. O conhecimento é o meio que Deus usa para falar a seres racionais. O conhecimento é a forma que Deus usa para entregar o testemunho dele, porque nós recebemos testemunhos o tempo todo. E João termina dizendo, aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E eu gostaria de terminar com 2 aplicações práticas a esse respeito. O primeiro, ter o Filho na condição absoluta, como Senhor, como Salvador, como Redentor, a quem eu me rendo, eu me entrego. E não há outra forma de conhecer Deus, não há outra forma de crescer espiritualmente, não há outra forma de acertar na vida, não há outra forma de realizar todo o potencial real, glorioso, que acho que posso construir na minha vida, senão em Jesus Cristo. Não há, é nele. Eu me rendo para ser por ele conduzido, eu me rendo para ser por ele adentrado ao santíssimo lugar, eu me rendo a ser por ele capacitado. Porém, esta realidade que diz respeito a novo nascimento e receber o perdão, presta atenção, é uma vida eterna, não diz respeito apenas à salvação da condenação, mas diz respeito à salvação da influência do pecado na vida. Portanto, ainda é nele que eu experimento todo o conserto que eu preciso. Ainda é nele que eu experimento o ajuste que a minha mente, afetada por outros testemunhos, está tendo dos desvios. É nele, ao ser capaz de ouvir sua voz, abraçar o seu testemunho, restaurar as orientações de minha mente e meu coração. É nele que eu encontro a força para ser aquilo que sou chamado para ser, mas na minha força não consigo. É nele, é nele. A vida eterna é uma pessoa. É o próprio doador da vida infundindo vida em nós. Eu sou a videira verdadeira e vocês, os ramos. Aquele que crê em mim tem a vida. Ou na oração sacerdotal, a vida eterna é esta, que conheçam a ti e a teu Filho Jesus Cristo. Concluindo, crer em Cristo como Salvador não se trata apenas de uma mudança de religião. Se trata de uma rendição para um discurso não elaborado pelos homens, mas para a pessoa de Deus mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Crer em Cristo, recebê-lo e crer conforme ele é anunciado na Escritura, é uma rendição diária. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Porque diariamente o nosso coração estará ouvindo testemunhos e fazendo as escolhas de qual deles nós vamos seguir. O da carne que diz, vai, você merece, você é digno. Uma concessão. Aquele que lhe encanta intelectualmente diz, isso está melhor, mais elaborado, mais moderno. Ou a via oposta, fica nas tradições antigas. Nada de mudar de religião, ou de abraçar, a segurança está naquilo. Seja qual for, quais são os testemunhos que têm seduzido o seu coração? Deus dá um testemunho sobre o seu Filho, que diz, Ele é Senhor, e como Senhor,
ele exige rendição total. Ele é o único Salvador. E como Salvador, ele foi o único capaz de apresentar uma vida completamente digna. E ao mesmo tempo, como Salvador, ele cumpriu e pagou em seu lugar. Mas mais, ele é Deus, fonte de vida eterna para você. Naquela hora que você diz, eu não tenho mais força, eu não tenho mais energia, eu não consigo caminhar essa segunda milha, eu não aspiro a esta santidade que eu aprendi hoje aqui, é hora de mais uma vez nos voltarmos para o Filho e dizer, Senhor, é o Senhor que eu preciso, não eu não sou capaz, mas com a Tua graça e a Tua presença em mim, eu irei. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça. Deus bendito, nós te rendemos graças pela Tua palavra viva e eficaz. Te rendemos graças porque aprove a Ti, Senhor, que utilizares do testemunho verbal humano para Te fazeres Tu mesmo conhecido e experimentado por nós. Isso é um mistério glorioso para nós. Ó Senhor Deus, dependemos da graça do Senhor, para que o testemunho da verdade sobre o Teu Filho, que demanda rendição, confiança, arrependimento e fé, seja acolhido em cada coração que ouve esta mensagem. Nós não somos capazes de produzir a rendição, a disposição da mente, do coração, a contrição necessária, o arrependimento, a fé. Por isso nós te suplicamos que esta mensagem sobre o Teu Filho Jesus Cristo, que tem sido proclamada, seja acolhida com arrependimento, fé e rendição. Que a cada dia de nossa vida, Senhor, pela graça do Teu Espírito, Tu nos dês a humildade e a sensibilidade para filtrar os testemunhos que ouvimos, rejeitando os desvios, os lixos, que como seres humanos pecadores, afetados em nossa compreensão, em nossa cognição, pelo mal, produzimos. Ó Deus, que enrompa em nosso coração a luz do Evangelho do Teu Filho Jesus, para nos conquistar, porque nós precisamos da Tua graça. Traz, Senhor, esta luz aos corações necessitados. Oramos em nome do Teu Filho. Amém, Senhor Deus.